Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio, um super episódio, na verdade, hoje, do Politiquei, o podcast político mais ouvido aqui do estado de Goiás. E hoje nós temos a grata satisfação de receber pela segunda vez no Politiquei o vereador por Goiânia, Lucas Quitão. Lucas, seja muito bem-vindo, meu amigo. É um prazer falar contigo aqui novamente. Obrigado, Carlos. Eu que agradeço, mais uma vez, sendo convidado para estar aqui, dividir com vocês nossas ideias, sonhos. Fico satisfeito pela lembrança, Eu que tive aqui em outras oportunidades, sei que é um papo muito bacana, enriquece muito. Tenho acompanhado os outros convidados e fico honrado de estar aqui de novo. Nós também ficamos felizes, Lucas, com a sua participação, porque hoje na Câmara, na verdade, é um dos vereadores que a gente tem um bom apreço, nós gostamos muito mesmo de conversar. Enxergamos também, claro, acima de tudo, a sua capacidade dentro daquela casa, como legislador, e principalmente a sua luta, E falando em luta, existem duas bandeiras, Lucas, que na verdade, para mim pelo menos, marca muito, são emblemáticas quando eu ouço o nome Lucas Quitão. A primeira dela é a luta pela legalização, pela amplificação, na verdade, do trabalho junto à tecnologia 5G aqui dentro no município de Goiânia. O município não tinha uma legislação que não garantia, na verdade, as empresas a instalarem e expandir também toda a infraestrutura para receber essa tecnologia. Foi uma luta travada por ti desde o início, por você, e também quando se fala em cannabis. Lembro na hora realmente, porque é uma bandeira emblemática, tô certo, Lucas? Exatamente. Inclusive, são as duas que hoje, mais movimentam o nosso gabinete, e isso me motiva muito, porque eu tenho visto isso, a realidade chegando, sabe? Isso trazendo frutos já, muita gente agradecendo, promessas de coisas muito produtivas. Dou como exemplo a questão da 5G, que já é uma lei, E na região metropolitana a gente conseguiu aprovar ela a tempo. A Anatel já tinha liberado o sinal. E eu vi essa criança crescendo, eu comecei a entender um pouco da tecnologia 5G, a de estudar isso através da FIEG, a quem até divido esse crédito, O nosso presidente lá, Célio Eustáquio, do Conselho de Infraestrutura, Carlos. Ele me alertou disso em 2017, cara. Em 2017 eu não era vereador ainda, então... No primeiro ano do primeiro mandato, exato. Esquecendo que você é de segundo mandato. Apesar de e aí, em 2018, a gente começou as audiências públicas e tudo. No final de 2018, eu já tinha um projeto pronto. A gente apresentou ele. Se não me engano, já entrou em 2019. E aí começou essa discussão. Na época, o governo federal estava estudando para fazer o leilão, que é a divisão, com as empresas de cada região, qual empresa vai ser responsável por oferecer esse serviço, as concessões, Sim. Aí agora, no final do governo Bolsonaro, conseguiram fazer esse leilão, que inclusive foi recorde, só perde para o leilão do pré-sal na história dos leilões do governo federal, ou seja, um leilão muito visado, muito investimento e muita promessa de desenvolvimento tecnológico, econômico, que é o que a 5G traz para as empresas, para os governos, para os municípios. Enfim, eu vi que o negócio estava esquentando mesmo. E depois disso, a Anatel já libera os sinais para os municípios, para 50 municípios inicialmente em Goiás. E nesse leilão, Carlos, eu gosto sempre de lembrar que a gente foi estudar ali as peculiaridades. Sim. E é um negócio muito bacana porque cobra das empresas, dessas concessões, uma equiparação, uma compensação, melhor dizendo, social. Por exemplo, a região dos Calungas ali, que é uma região muito pobre do nosso estado, Apesar de um turismo e tudo, bombando, é um lugar que tem ficado com o IDH baixo, Sim. Esses locais, por exemplo, para ter conectividade, as empresas que explorarem as grandes cidades, que terão lucro nessas grandes cidades, vão ter que compensar nos municípios mais humildes. Em escolas, principalmente, levando internet de qualidade, equipamentos, tablets, notebooks, para aumentar a inclusão digital. Essas empresas que venceram essa licitação, esse leilão. Exato. Todas as grandes regiões, todo o estado tem isso. Eles escolheram a região que mais precisa, mais vulnerável do estado, e disse às empresas, olha, isso tudo no edital, Você pode ganhar essa área, mas você vai ter que dar uma contrapartida para outra. Entendi. Para os outros municípios. Tem também, por exemplo, a obrigação das empresas a colocarem cobertura de internet em todas as BRs do Brasil.
que muitas ainda não têm. Isso aumenta, né, a segurança. Claro. Enfim, é um negócio muito bacana, que a gente conseguindo colocar ele em prática, e eu falo, por exemplo, cobrando da Anatel, que vai ser a responsável por exigir estudo, né? Da nossa parte do município, como você bem lembrou, a gente precisava fazer uma lei que simplificasse a instalação dessas antenas. E desse garantias também para esse investimento por parte dessas empresas, né? Exatamente. Segurança jurídica, Segurança né, que eles falam. que eles precisavam, né? Por exemplo, hoje, Carlos, na lei antiga, uma empresa de tecnologia demoraria aí mais de 1000 dias para licenciar uma antena de radiofrequência, de telecomunicação. Ou seja, né, a tecnologia não espera a burocracia, não espera esse tanto de tempo. E aí a nossa ideia era fazer uma lei mais simples para simplificar o licenciamento. E aí, por consequência, as empresas vão poder colocar mais antenas com mais rapidez e oferecer um serviço melhor. Sim. E por outro lado, ficou comprovado que as antenas de hoje em dia não fazem mal para a saúde, né? Não tem aquele medo de antigamente. São antenas de pequeno porte. Por exemplo, tem repercussores de sinal de 5G que é do tamanho de uma caixa de sapato. Que isso aí. Que eu fui, inclusive, no Rio de Janeiro, tem alguns casos, Carlos, que eles colocam dentro de placas, dentro de marquises de comércio, edifícios. Entendi. Então não há uma poluição visual, né, quando instalam uma antena, por exemplo, no centro de Goiânia. Não, 5G. você pode colocar ela num poste, por exemplo, que é o outro exemplo que eu daria, que são em algumas cidades, a contrapartida é essa. O município licencia uma torre, a empresa vai lá, instala ela e junto ele oferece uma iluminação fotovoltaica e uma câmera de monitoramento. Entendi. Então, ou seja, a antena está ali dentro de um poste. Exato. Né? Em outros edifícios no sul, Curitiba, por exemplo, é uma fonte de renda para os prédios. Porque aluga, né? Aquela fachada, aluga aquela terraço, exato. Para poder, por exemplo, abater no condomínio, entendeu? Então, é um negócio que vai trazer muita oportunidade. E, por outro lado, até uma questão técnica, né? A 5G tem uma latência baixa. Então, ela precisa de muitas antenas para oferecer um sinal bom. Certo. Eles falam que o dobro de 4G, por exemplo. Entendi. Tem que ter o dobro de antena para ser um sinal de qualidade. Entendi. Ou seja, vão ter que instalar pequenas antenas por toda a cidade. Entendi. Na nossa lei, a gente prevê também essa compensação social. Não é só instalar no centro, nas áreas mais adensadas que vão ter mais lucratividade. Vão ter também que instalar na periferia, melhorar o sinal de toda a região. Entendi. Toda a região metropolitana, um exemplo. Uma né? abrangência uniforme, né? Toda cidade tem que ter essa cobertura. Exato. Por Isso exemplo, é o que o projeto prevê. Né? Tem e a essa lei, previsão. na verdade. Né? Exato. Hoje é uma lei, né, que tem essa previsão para poder... Um exemplo, né? Um comerciante lá do Orlando de Moraes, que é um bairro afastado. Lá eu conheço. O sinal é horrível. Às vezes você vai numa distribuidora de bebidas, num supermercado, a maquininha do cartão não passa. Quer dizer, isso tem impacto, né? Se a gente melhorar, todo mundo vai sair ganhando, né? O jovem que está lá vai poder fazer uma aula online sem problema, né? Então, todo mundo ganha, né? Quer fazer uma live pelo Instagram. Exato. Na verdade, quer trabalhar agora dentro de casa, promover realmente ali algum tipo de função. Já é possível, né? Se a gente tiver essa cobertura. Certeza. Então, o projeto ele tem essa característica, né? Ele obriga também, não só onde tem um interesse econômico maior, mas uma abrangência uniforme em toda a cidade. E isso, de fato, é uma marca, vamos dizer assim, podemos considerar uma marca hoje do vereador Lucas Quetão, né? Sim. Essa proposta, essa lei que foi implementada, porque eu lembro, a primeira participação sua, inclusive, pessoal, você que quer conhecer um pouco mais sobre a história do vereador e tudo mais, vamos colocar aqui disponível para você o link, tá? Para você assistir a primeira vez que ele participou. Ali na primeira temporada, a gente contou um pouco mais sobre a história, sua sessão, né, na carreira política. Muito interessante, aconselho vocês então a parar um pouquinho depois aí e ver também essa trajetória do vereador, tá bom? Aqui nós estamos começando a falar logo de projeto por conta disso. Sim. Mas antes de entrar na parte do cannabis, que também existe um desdobramento aí de matérias, né? Que a gente pode entrar em cada uma delas, mas a 5G, como que isso pode impactar? Você já falou alguns critérios em relação a isso, mas o que a população, aquela pessoa que está nos assistindo, para poder entender, né? Como que isso pode impactar diretamente a vida das pessoas? Eu vi, inclusive, uma matéria falando exatamente sobre impacto também na vida da sociedade, do potencial econômico para os próximos 5 anos, 10 anos que tem aqui no Brasil por conta do 5G, da implantação do 5G. Em quantidade de dinheiros mesmo, de investimentos e também, claro, de riqueza que vai ser gerada. Sim. Apenas por uma questão de mudança de tecnologia, né, Lucas?
Bom, é atualizando a nossa cidade porque tem de mais moderno no mundo, né? Assim, grandes empresas, por exemplo, só virão para cá com essa tecnologia básica, que no mundo globalizado de hoje, isso passa a ser um item essencial, né? Se não tiver, nós não vamos ter investimento de multinacionais, de grandes empresas de tecnologia, que inclusive procuram Goiânia pela localização estratégica, né? Geograficamente falando. Nós temos aqui um polo muito promissor de logística para e-commerce, por exemplo. Nós estamos no meio do Brasil e a gente precisa dessa infra para receber esse pessoal, né? Que tem projetos, inclusive, de um empresário goiano já apostando nisso. Nós temos um polo da moda na 44, Bernardo Sayão, gigantesco, né? Que a gente precisa mostrar isso para o Brasil. E hoje, inclusive, boa parte dessas vendas são online. Sim, né? É verdade. Temos aqui um polo de medicina avançadíssimo, que eu faço questão sempre de lembrar que um dos hospitais mais modernos da cidade, que veio de fora, tem uma máquina por vídeo para fazer uma cirurgia à distância que ainda não funciona justamente porque não tinha 5G. Hoje está na fase de adequação, né? Eu espero que até o ano que vem, por exemplo, a gente já tenha cirurgias por vídeo à distância usando a tecnologia em tempo real, que a 5G permite isso, né? Ela não tem um delay entre um comando e outro. É justamente a tecnologia que traz a internet das coisas que eles falam, né? E pensando no futuro, por exemplo, carros autônomos, né? Pensando, como eu sempre faço questão de lembrar, na Smart City, se a prefeitura quiser mesmo colocar em prática esse sonho nosso, de uma cidade monitorada por câmera, uma cidade totalmente digital, vai ter que ter um sistema desse. Para poder, por exemplo, em tempo real, informar um sinaleiro, um semáforo com defeito, informar um poste com uma luz queimada, facilitar o acesso do cidadão ao serviço, né? Eu sempre falo da creche, de uma consulta médica, de tudo que o cidadão precisa da prefeitura hoje, que ele não dependa de ir no passo ou que ele não dependa de um intermediário, que ele tenha ali, né, um contato direto. Em outras capitais do Brasil e do mundo isso já funciona bem. Entendi. E, claro, né, para concluir a questão, além do comércio, da indústria. A indústria ganha muito com isso, né? As tecnologias novas vão chegar, eles falam na indústria 4.0, que sem dúvida nenhuma é uma revolução. E Goiânia pecou muito historicamente nisso, né? A gente viu Aparecida, Anápolis, Senador Canedo se desenvolvendo através da indústria. Em Goiânia nós não temos nenhum polo industrial, né? Nós temos um comércio e a gente depende muito. O trabalho nosso é para evitar que Goiânia vire uma cidade dormitório, né? Porque se continuar nesse movimento, as pessoas vão trabalhar nas cidades vizinhas e vão só dormir aqui, por ser capital, né? E o pior disso é a questão da receita, né? Que aí acaba ficando o nosso recurso nessas outras cidades, mas o cidadão que trabalha em Senador Canedo, que ganha o seu dinheiro lá, ele vai acabar precisando usar o serviço público de Goiânia, né? Ele vai procurar um CAIS de Goiânia, ele vai procurar uma creche para o filho em Goiânia. Então a gente tem que inverter essa lógica. Não vamos ficar só com o ônus, vamos ficar também com a receita, que é o que vai dar condição da prefeitura melhorar o serviço, investir em obra, em infraestrutura, né? E essa foi uma das reflexões mais importantes, na verdade, que eu já ouvi sobre Goiânia. E também um fato real, né? Se você analisar, é o processo que todas as cidades em entorno passou, né? Eram cidades dormitórias. Hoje você vê muitas pessoas que vivem em Goiânia indo trabalhar em Anápolis todos os dias, nas indústrias farmacêuticas. Sim. Muitas pessoas que vivem em Goiânia indo trabalhar em Aparecida, em tantos polos industriais realmente que estão acontecendo ali, né? Nós tivemos a oportunidade de falar com o Gil Tavares, prefeito de Nerópolis, e ele nos falando também das indústrias, dos polos que estão sendo construídos nesse momento, industriais, a ampliação desses polos, e principalmente da saúde também, que é uma referência já lá na cidade, que tem pessoas também de Goiânia indo também, usando a saúde municipal ali das cidades vizinhas. Então isso é de fato muito importante, né, Lucas? Ter essa preocupação. E como que você vê, depois dessa análise, essa situação aqui na nossa cidade? O que está sendo feito? Primeiro, um projeto como esse, é claro que colabora, mas você está vendo também um esforço por parte do Executivo e essa preocupação também por parte do Executivo, Lucas? Carlos, tem acontecido, inclusive mais que antes. Nesse ponto eu tenho que parabenizar o Rogério, porque em Nerópolis, vou dar esse exemplo de lá, atraiu muitas empresas e, consequentemente, muitos empregos por conta dos incentivos fiscais, né? Não adianta eu contar para o empresário assim, vem aqui para a minha cidade, vou te ajudar com a licença, com um terreno, beleza.
Mas e a questão dos impostos? Que hoje é uma questão de sobrevivência para a empresa, né? Ele só vai se tiver incentivo. E aí eu passo a enxergar o incentivo como uma ferramenta de transformação. É um investimento, né? E antes, na nossa prefeitura, historicamente, tinha uma visão diferente. Achava que o incentivo fiscal era um custo para a administração, né? Tanto que nós não tivemos até então polos, arranjos produtivos, que nós passamos a ter nesses últimos anos. Te dou exemplo de um que eu tive uma participação efetiva, sou padrinho lá com muito orgulho, que é o polo de serviços aeronáuticos, ali na saída de Goiânia, na escolinha, né? Hoje, GO070, né? Exato. Hoje a gente chama de aeródromo internacional, né? Que é uma área do governo, que a iniciativa privada faz a gestão muito bem de lá, e que depois dessa mudança do Santa Genoveva, as empresas de táxi aéreo executivo e manutenção de aeronaves viram uma grande oportunidade, porque lá o aluguel é mais barato, logisticamente é muito interessante, né? Não fica longe pela leste-oeste do Santa Genoveva. É estratégico também para os donos de aeronaves, né? Para as próprias aeronaves chegarem. E lá tende a virar, Carlos, um grande polo de serviços do Centro-Oeste. Por um simples motivo. Porque a prefeitura deu um incentivo fiscal. Lá, o ISS, que costuma ser 5% em todo o Brasil para esse tipo de serviço, lá vai ser 2%. Então nós vamos atrair empresas de todo o Brasil e as empresas goianas que já são referência em manutenção de aeronaves vão funcionar lá com tranquilidade. Então em casa tem incentivo, a prefeitura fez também a infraestrutura, que era uma via de terra que faltava para não precisar fazer o contorno na GO, fez drenagem, fez iluminação. Então acho que é esse o caminho, sabe? Dar oportunidade e chamar as empresas para cá. A partir daí o próprio empresário já é acostumado a se virar nesse Brasil nosso, né? A produzir, a driblar as dificuldades. Então, acho que incentivos fiscais pode ser um ponto de partida para a gente atrair empresas e, consequentemente, empregos, receitas para a cidade de Goiânia. Perfeito. Lucas, entrando então num outro tema importante, né, que é uma das suas pautas, bandeiras aí que você sempre defendeu também desde o início do seu mandato, do seu primeiro mandato, inclusive, é o assunto cannabis. Antes de entrar no tema, eu quero te perguntar, você é a favor ou contra ao porte de maconha? Não vou falar nem de drogas, né? Porque algumas drogas realmente também não está sendo discutido. Existe uma discussão no STF hoje em relação ao porte da maconha, né? Para uso apenas, consumo. Você é contra ou a favor? Carlos, eu sou contra a liberação do uso adulto, né? Do uso recreativo que eles falam. Sim. Agora, o marco temporal que eles querem estabelecer lá, pelo que eu entendi juridicamente, e acho que é muito, né, a quantidade que eles estão discutindo lá no Supremo, eles querem diferenciar o traficante do usuário. Sim, né? A ideia lá é essa. O problema é que se você pôr uma quantidade alta, o traficante se passa por usuário, né? Que é outra preocupação. O traficante, ao invés de fazer uma viagem, faz várias, porque ali ele está se passando por usuário. Então, é uma preocupação. Eu acho que se fosse para fazer esse marco, teria que ser com uma quantidade bem menor. Entendi. E aí, não adianta também a gente falar isso sem discutir a descriminalização das drogas. Porque um momento ou outro nós vamos ter que chegar nessa pauta. Certo. E acho, inclusive, que o Brasil não está amadurecido para liberar droga por enquanto, justamente porque a gente tem resistência quando eu falo, por exemplo, do que eu defendo, que é o uso medicinal e industrial. Eu já tenho resistência. Imagina se a gente fosse discutir esse uso indiscriminado. Né? E outra, nosso povo, eu acho que não tem essa maturidade, a nossa juventude, para de uma hora para outra, sabe? Você tem que ir preparando, né? Você tem que ir conscientizando as pessoas. Eu acho que quem vai fazer essa transição é justamente a ciência. Se a gente conseguir oferecer os tratamentos à base de cannabis medicinal, se a indústria mostrar um potencial que existe, aí sim nós vamos passar para outro passo, outra fase, que é a população saber se é o momento ou não desse uso recreativo. Mas, na minha opinião, não. E acho que a gente tem que focar primeiro nessa questão da medicina, que aí, a partir dali, a gente vai amadurecer para um debate futuro, né? É uma visão muito clara realmente aqui, até porque quando as pessoas te veem defendendo, né, o uso medicinal, muitas relacionam essa sua defesa à liberação das drogas. Sim. De uma maneira comum em geral, como as pessoas realmente discutem um tema na rua. E não é bem isso então, né? O que você está dizendo eu sou contra a liberação das drogas para qualquer tipo de uso recreativo que seja, e qualquer quantidade nesse momento. Exato. E mais para o uso medicinal, não.
Por que você resolveu adotar essa bandeira, Lucas? E, de fato, comprar essa briga, né? Numa Câmara, inclusive no seu primeiro mandato, né? E agora também, mas sempre de muitas pessoas tradicionais, né? Que tem medo, conservadores, que tem medo de levantar ou discutir sequer essas questões. Muitas pessoas que estão ali também defendendo uma classe religiosa, não é? Que não tem nem espaço para discutir isso dentro das suas bases eleitorais. Então, por que você decidiu realmente comprar e lutar para essa legalização do uso medicinal do cannabis? Inclusive, muita gente, cara, tem receio de discutir isso com medo de ser confundido, né? O medicamento com a droga, com o uso recreativo e tudo. Eu fui convencido exatamente pelos pais, pelos pacientes. A gente vê muitos casos que o resultado é rápido, né? Eu sempre lembro de pais de criança com autismo grave. Os pais ficam sem dormir por semanas, né? E a cannabis vem para oferecer uma qualidade de vida muito melhor. Sim. Lembro também dos casos que você aí de casa pode consultar de crianças com epilepsia, que está tendo uma crise convulsiva. Em segundos, a cannabis medicinal, que é só o CBD, sem o THC, né? Sim. Que dá a onda, só o CBD, já consegue rapidamente tranquilizar essa criança e aí oferece uma qualidade de vida muito melhor, porque as crises vão diminuindo ao longo do tempo. A outra forma seria o uso dos remédios alopáticos, que são vários, né? Que causam cegueira, problema no estômago, intestino. Enfim, isso me convenceu de entrar nessa briga, por mais que eu sabia também que ia ser rotulado. E fui, né? Por muito tempo. Maconheiro. Defendo jovem, né? Isso, exato. Jovem, acabou de ser eleito, é maconheiro. E aí... Mas teve muito isso mesmo, Lucas? É brincadeira. Assim... De frente, pouco, mas a gente ouvia conversa, né? Rede social, principalmente, que a pessoa se esconde ali, né? É verdade. Mas a ciência, cara, foi me ajudando nisso, sabe? Mostrando resultado. E também, por coincidência ou não, vários colegas vereadores foram conhecendo casos de familiares próximos e foram quebrando esse gelo. Sim. Até esses mais conservadores, que eu concordo com você, são a maioria, foram desmistificando, né? E foram entendendo, e lá no começo foi mais difícil. Hoje em dia... A aceitação é melhor. Bem melhor. A gente já consegue aprovar por unanimidade muitos desses projetos, audiências públicas, a participação é muito boa. Eu não lembro certinho a cronologia, mas o seu primeiro projeto que foi aprovado com base no cannabis medicinal foi o fornecimento de medicamento por parte do SUS aqui no município? Lucas? Exatamente. Esse é o que marcou, né, o início da trajetória e que colocou Goiânia como a primeira capital do Brasil que tenha uma lei como essa, que a gente tem trabalhado muito para ela virar realidade. A promessa é que nesse ano, inicialmente, com 500 pacientes do cadastro único, ou seja, gente que precisa mesmo, vulnerável SUS, financeiramente. SUS, né? Exato. E comece a receber o medicamento? O medicamento, e eu luto também para que não seja só a dispensação. Certo. Não é só a entrega, mas que tenha uma central ali de acompanhamento, porque em casos psiquiátricos tem que ter um psiquiatra, um psicólogo, né? Em alguns casos nutricionista, fisioterapeuta. Então, se a gente tiver uma rede de atendimento, com certeza os resultados vão ser melhores. Entendi. E essa foi a primeira lei que hoje é realidade. Ela foi publicada em 2021, mas a discussão dela começou em 2019. Essa lei foi vetada, a gente derrubou o veto. Foi uma lei que demorou a tramitar justamente por conta dessas audiências que a gente foi fazendo nas comissões, envolvendo os colegas, as associações. A UFG teve uma participação efetiva. Foi bacana, assim, muita gente comprou a causa e participou da discussão. Houve uma comoção, na verdade, na sociedade como um todo. A discussão desse tema, abordado também por todos os veículos de comunicações aqui na capital, né? Todo mundo falando realmente sobre a sanção dessa lei, a discussão dos temas que haviam na época, né? E tudo mais. E, de fato, eu acho que, sinceramente, né? Eu converso com muitas pessoas e vejo agora, depois realmente dessas discussões, um entendimento, uma aceitação maior por parte da sociedade, né? Porque muita gente desconhecia verdadeiramente o poder de ação desses medicamentos, né? A necessidade, como você acabou de relatar muito bem aqui, das famílias, porque melhora a qualidade de vida tanto do paciente quanto também dos seus familiares. Não é verdade, Lucas? Então, impacta diretamente realmente na vida da população. Parabéns. Agora, paralelo a isso, houve outras leis complementando essa primeira.
Exato. É a lei o Dia Municipal de Conscientização da Cannabis Terapêutica, para a gente discutir nas escolas, com a associação, né, com a sociedade de modo geral. Já sancionada também? Já sancionada também. Qual que é o dia, Lucas? Nossa, você me apertou, hein? Eu também não deveria ter feito essa pesquisa antes. Peraí, deixa eu olhar. Calma aí. Vamos olhar, então. Até pra gente já poder... feio se eu não souber, hein? Não, e a gente também poder... Cara, eu não sei se eu tenho um bloqueio com isso. Toda discussão de cannabis, eu peço esse projeto e esqueço. Dia 20 e poucos, peraí. Ó, pessoal, você que está nos assistindo aí, vamos dar a informação da forma correta, né? Então, fazer isso aqui já não é ao vivo, mas para que vocês saiam daqui sabendo. Você já pegou aí? Dia 27 de novembro. Aí, ó. Não é isso? Dia 27 de novembro, então, é a comemoração, né, na verdade, do dia de conscientização do uso da cannabis medicinal. É isso mesmo, né, Lucas? Exato. É um dia de conscientização. Então vai ser discutido isso dentro das escolas, né? Com a sociedade no geral. A prefeitura vai se encarregar desse papel, de fazer esse debate. Bom, na verdade, a gente inclui ela no calendário oficial, né, do município e fica a cargo da própria sociedade, né? Por exemplo, até para ficar claro para o nosso internauta, não é a prefeitura que vai levar essa discussão para a cidade, para as escolas, né? Que eu não sabia. Ele é incluso no calendário oficial da cidade. E aí, por exemplo, a gente tem um trabalho com a UFG, professora Reizinha, outros profissionais, que lá tem uma discussão ampla sobre isso na Faculdade de Agronomia. Entendi. Né, sobre um plantio seguro, sobre plantas uniformes, até porque esses medicamentos, os das associações, que são os óleos, cara, se eles não forem padronizados, o paciente vai ter que alterar muito a dose de acordo com cada frasquinho ali, né? Então tem essas diferenças e por isso esse estudo. E concomitante a isso, a indústria já produz, a Anvisa já libera a compra através de importação ou alguns que já estão disponíveis na farmácia, só que todos caros, porque são medicamentos que ou a matéria-prima é importada ou o próprio remédio pronto já é importado. Entendi. Então todos eles vinculados ao dólar, né? Então a gente sabe que acaba sendo inacessível para muita gente no Brasil e em Goiânia. A ideia é justamente isso, popularizar os tratamentos. Mas, né, existe uma forma disso ganhar o Brasil, que é a partir do 399 de 2015, projeto de lei que está lá no Congresso, que precisa ser votado. Nele vai permitir o cultivo para fins medicinais e industriais. Bem entendi. É a partir dele que eu sempre falo, aí por onde eu vou, que a cannabis pode ser a segunda soja para Goiás. Entendi. Pelo potencial de fertilidade das terras nossas, pelo clima, pelo posicionamento geográfico, a expertise com lavouras que Goiás já tem muito. É referência, né, no Brasil. Exatamente. Todo. Bacana. Paralelo, dando continuidade também às leis complementares, também tem a lei da carteira de identificação dessa pessoa que usa, né, esses medicamentos. Esse foi o último projeto, Carlos, e tem o penúltimo, que é do incentivo à pesquisa. Sim. Incentivo e apoio à pesquisa nessa área. Muito bom. Aí já seria um incentivo do município, né, economicamente falando, para quem se habilitar a fazer esses estudos. Nós temos hoje aqui grandes associações. Temos aqui Curando o Ivo, que surgiu a partir do caso do seu Ivo, que é um braço da primeira, que é a Agape Medicinal, que inclusive foi quem me subsidiou juridicamente, tecnicamente, para fazer esses projetos. Tem a Sou Cannabis de Anápolis, tem várias entidades, associações crescendo nisso. Elas, por exemplo, já fazem pesquisa, muitas até com anuência do Ministério de Pecuária e Agricultura, enfim, está crescendo muito e Goiás é referência nesse tema hoje. Que legal. Muita gente nem sabe, né? Mas hoje Goiás é bem lembrado, nós temos grandes profissionais aqui, faço questão de lembrar do Dr. João Normanha, Ronaldo Bufaiso, são médicos capacitadíssimos que estudam essa medicina aqui já há um tempo, sabe? Entendi. Então, quer dizer, proposta nossa realmente de se tornar referência aí para todo o Brasil. Com certeza. Se a gente tiver do Congresso a aprovação desse marco, realmente vai ser ótimo e com certeza a gente sai na frente. Entendi. A outra forma que já vem sendo cogitada é uma decisão do STJ que pautaram ou para o fim do ano ou para o início do próximo, que pode liberar o cultivo de cânhamo industrial, que é uma variação da cannabis que é muito boa para fibra, que pode substituir
o algodão em roupa, pode substituir o amianto em telhas, pneu, tijolos e principalmente na parte da medicina, que aí naquele caso que eu falei mais cedo, onde o paciente precisa só do CBD, sim, o cânhamo oferece. Já oferece. Um percentual muito pequeno de THC. Entendi. Ou seja, ali você não pode dizer que aquela planta pode ter uma destinação para uso recreativo. Entendi. Esse julgamento pode acontecer também no fim desse ano. Que bacana. E claro, né, enquanto o Congresso se omite em votar a legislação própria, a Justiça tem dado passos. Né? A gente vê, por exemplo, Goiás também é referência no número de habeas corpus para cultivo individual. Pacientes com aval do médico requerem à Justiça Federal e ganham o direito de plantar o seu próprio medicamento. Já entendi. Está tendo demais isso. Goiás, então, tem um número grande, é recorde. Grande. A nível Brasil, proporcionalmente, falam que é equiparado a São Paulo, que mesmo tem muito mais habitantes. Né? E outra coisa, Carlos, é o que eu sempre digo também, a necessidade da gente ter um marco legal. Né? Uma decisão judicial, principalmente nesse caso, que é liminar, ela pode ser revista a qualquer tempo. E ameaça o direito à saúde, que está na Constituição. Né? Ou seja, o paciente está sempre ali inseguro. A lei não, a lei é um marco legal, né? É uma segurança jurídica, porque se o paciente depende daquele medicamento, a lei só pode ser alterada por uma nova lei, que vai ter um processo, que a sociedade participa, que tem as audiências, que dá tempo de intervir, né? Então esse é um ponto interessante. O outro que eu sempre lembro é que as ações judiciais, elas funcionam no varejo, popularmente dizendo. A lei, ela funciona no atacado. Sim. Entende? Então, é um negócio que pode beneficiar muito mais gente. Com certeza. Por isso, talvez, eu tentei, né, a necessidade de ter alguém defendendo essa causa no Congresso Nacional. Por isso, daquele meu sonho de ter sido deputado federal, porque seria uma pauta prioritária. Votar esse projeto que está lá parado, para poder abrir as portas do Brasil para essa medicina, para essa indústria. E isso aí, claro, contemplaria todos nós brasileiros, né, Lucas? Sim, sem dúvida nenhuma. Uma lei federal, né? Uma lei federal. Mas o sonho não acabou, né, Lucas? Não, vamos continuar. Vamos falar sobre isso também. Pessoal, estamos aproximando aqui, ou passando já da metade do programa. Você que está nos assistindo, então, não esqueça de curtir bastante, compartilhar, comentar aqui o que você está achando. Manda suas dúvidas aqui por direct. Não esqueça de seguir o vereador também nas suas redes sociais. @LucasQuetão. Isso, em todos os portais aí, estou à disposição. Bom que é um nome diferente, o nome sempre está disponível, né? Quitão. K-I-T-A-O, né? Isso. Então, é isso. Vamos acompanhar um vereador realmente atuante, todos os dias ali coisas novas sendo discutidas. Inclusive, tenho que te parabenizar realmente aí por essa atuação. Eu tenho acompanhado de perto mesmo o trabalho do Legislativo. São 35 vereadores que tem ali e vejo que, de fato, às vezes, falta uma força de vontade, uma motivação maior por parte dos colegas, né, Lucas? Em discutir temas realmente relevantes para a sociedade, talvez por uma questão de medo, de levantar muito polêmica sobre determinados assuntos, né? Mas isso, de certa forma, também é uma falha por parte do parlamentar que foi eleito para representar, para brigar, para falar, expor suas opiniões e, claro, também defender os interesses ali da maioria, pelo menos da sociedade que o elegeu, né, Lucas? Isso aí, de fato. E já entrando nesse aspecto político, o que você me diz da Câmara atual? Fiz uma pergunta para você, acho que semelhante no primeiro episódio, mas se passou aí um pouco mais de um ano. Né? E nós estamos em 2023, terceiro ano já aí de mandato também do prefeito Rogério Cruz, que tem uma influência muito grande sobre a Câmara. Como que está essa composição hoje? Como que você está enxergando? Você que já pode fazer um comparativo desse primeiro mandato com o segundo. O que você me diz, Lucas? Bom, é uma Câmara que está mais voltada para as discussões internas, né? Então, essa é a diferença um pouco da legislatura passada, que a gente tinha grandes oradores e os debates eram ainda mais acalorados. Assim. Eu lembro, por exemplo, de travar discussões técnicas, né, sobre algum projeto, alguma emenda, com o Cajuru, por exemplo, né? Sim, Elias Vaz, né? Eduardo Prado, Alisson, doutora Cristina... Grandes nomes que, inclusive, foram projetados da Câmara nessa época, né? Tinha ali, por exemplo, o Íris como prefeito. Então,
foi uma legislatura muito produtiva e marcou época na Câmara, sabe? Eu aprendi muito nessa fase ali. Você teve o privilégio, inclusive, Tive esse privilégio, trabalhar ali ao lado do Íris, né? Grandes nomes também de vereadores. Você falou agora, lembrou de grandes nomes. Pessoas que hoje são deputados federais, outros viraram... Senadores, né? O Elias ali no Ministério da Justiça. Exatamente. Né? E, inclusive, com o Íris também, principalmente, né? Ele, na gestão do município, a gente participava diretamente. Na época, eu presidia a comissão mista. Certo. Durante esses primeiros 4 anos. E é onde o prefeito, trimestralmente, presta contas da administração. Então, eu tinha ali do meu lado o maior estadista do estado, contando como é que era o sistema dele de gestão, que era muito centralizado, muito firme, né? Muito controlado, assim dizendo, a questão financeira. Ele efetivamente tinha um controle da máquina. Total, e assim, muito rígido com o secretariado, sabe? Isso eu aprendi dele. Um outro ponto que a gente divergia de vez em quando, e começou também nessa legislatura, foi aumento de imposto, né? A gente viu, por exemplo, aumento do IPTU, sim, progressivo, na passada, nessa. Cogitaram criar a taxa do lixo. Então, eram umas pautas que eu sempre fui contra, sabe? E aí a gente tinha ali uns pegas, mas sempre com muito respeito, né? Mútuo, ele comigo e eu com ele. E aprendi muito nessa época. A Câmara também tinha um debate em alto nível, que é certo, o que eu acho que a gente precisa melhorar nesses próximos meses, sabe? Nessa certo, etapa da gestão que a população quer ver o resultado. Né? A gente precisa focar em discussões que beneficiam a cidade. E eu falava muito isso na hora de votar o 5G. A gente tem, por exemplo, lá mais 10 leis complementares do plano diretor, sim, código de posturas, leis de interesse, de áreas de interesse social, sim, e leis também, por exemplo, de incentivo à habitação social popular, certo, aquelas casas para quem está no aluguel poder... Inclusive, é uma promessa, né, uma proposta das eleições do atual governo. Então, a gente tem que focar nisso agora, sabe? É o que eu tenho notado de diferença de uma legislatura para outra. Perfeito. E você falou a diferença de uma legislatura, ficou claro aí também a influência e principalmente, né, uma forma de gestão ali por parte de um prefeito que era o Íris. E agora nós estamos aqui, claro, com outro tipo de gestão, outro tipo de prefeito, né, de características e tudo mais. Inclusive com 60 trocas de secretários já durante nem 3 anos nós completamos, né, Lucas? Lucas, é assim, eu sempre falo isso, inclusive no bastidor a gente estava conversando, que sempre quem está de fora é fácil apontar o erro, não é verdade? Mas eu quero ouvir a sua versão dos fatos, que está trabalhando ombreado ali com o prefeito, lado a lado, junto com outros vereadores, outros pares, enfrentando a dificuldade do dia a dia, né, da vida de um parlamentar. Aonde você vê que pode melhorar, vamos dizer assim também, numa gestão como essa do Cruz, que já apresenta muitas falhas, desde o início até agora da gestão, né? Houve muitas interferências externas de grupos políticos, né? Tanto voltado de Brasília, da própria Câmara, né? Agora, de novo, havendo interferência externa de outros projetos, outros personagens políticos e tudo mais. Já com mais de 60 trocas de secretários desde o início da gestão, né? Ou seja, o secretário que chega não tem tempo para dar continuidade no projeto, começar e terminar uma proposta, um projeto. Como que você enxerga, então, está enxergando essa gestão, Lucas? Carlos, eu concordo que tem alguns desencontros, né? E, inclusive, eu conto para vocês, por conhecer, eu fui vereador com o Rogério na legislatura passada. Um amigo, né? Lá de dentro da casa. E ele é um cara bem intencionado, Carlos. Do bem, assim, tem boas ideias. Mas o Rogério, você olha para ele, você vê que ele é uma pessoa do bem. É uma pessoa que... É um pastor, na verdade. Foi formado, forjado ali dentro da igreja. Lida muito bem, realmente, com a questão de compaixão e tudo mais. Mas me parece muito falho quando se diz respeito à administração, né? Até o controle. Você falou de uma coisa do Íris agora que, de fato, você não vê no Rogério, que é ter o controle da máquina na mão, saber tudo que acontece de ponta a ponta. É o perfil, assim, eu ia até fazer esse comparativo. Por exemplo, o Rogério tem até um lado social muito aflorado, né? Ele fez missão na África e tal. O Íris tinha uma questão mais, assim, preocupado com números, sabe? E aí, por exemplo, você viu no começo da gestão, eu acho que a dificuldade do Rogério foi pegar as rédeas do município, querendo ou não. Ele não estava ali programado para ser o prefeito, né? Eu acho que foi nessa transição ali que ele tentou entender o que estava acontecendo, por isso também dessas muitas trocas, né? A outra questão que eu noto é que as indicações de secretários no governo do Íris, por exemplo, eram umas indicações mais pessoais. Sim. Você vê que era aquele grupo que acompanhava ele já há algum tempo, então tinha mais afinidade.
No caso do Rogério, ele teve que somar com as indicações multipartidárias, né, que compunham ali a base dele. Por isso, talvez, também essa dificuldade de se acertar com o secretariado, né, que era um grupo que ele teve que formar, ele não tinha esse grupo. Sim. Então, teve também essas dificuldades. Por outro lado, eu acho que a resistência que existe ao Rogério é uma resistência, como é que eu falo assim, por falta de conhecimento. Por exemplo, entendi. O Íris, todo mundo confiava no que ele fazia. Até quando o Íris resolveu aumentar o IPTU, todo mundo tinha ali no fundo uma confiança, né? Se ele está aumentando é porque ele vai devolver em obra e tal. Foi o que ele fez no final da gestão. Com o Rogério, as pessoas, por não conhecerem tão bem ele, por ser o primeiro mandato de prefeito, foi vereador 2 vezes, mas era ligado a um segmento, né? Então, tem também esse receio. Tanto que, por exemplo, a gente brinca com números, que eu gosto muito de ver isso. Em questão, por exemplo, de entrega de escolas e reformas de escolas. Esse governo entregou mais que o passado. E esse governo não acabou. Em reformas de unidades de saúde, já reformaram mais que no governo passado. E o governo ainda não acabou. Agora, falta também a pavimentação dos 500 quilômetros, que foram feitos 600 na passada, né, o recapeamento. São dados que a gente vai poder ver mais para frente, mas se a gente olhar por números, né, criaram, por exemplo, muito mais vagas de CIMEI nessa administração. Então, assim, são coisas básicas que a gente precisa comparar também. Mas eu acho que o Rogério, para ganhar ainda mais confiança, além de não pecar no básico, na coleta, que às vezes existe ali, né, os desencontros, ele tem que deixar o povo conhecer ele, né? E eu tenho visto essas iniciativas. Você vê, por exemplo, essa semana o mutirão. Com gabinete itinerante. Gabinete itinerante. Justamente para se aproximar da população, para mostrar quem é ele, né? Eu acho que esse é o primeiro passo mesmo para quebrar esse gelo. Entende? Perfeito, perfeito. Como que é ser presidido por Romário Policarpo? Bom, a Câmara está numa fase tranquila, que nós passamos lá por alguns questionamentos sobre terceira eleição, né? Uhum. O TJ pacificou isso. Então está numa fase boa, sabe? De espaço para todos os parlamentares, todo mundo tem autonomia para trabalhar. Nesse ponto aí eu estou bem tranquilo e acho que... É um bom presidente ali para todos os pares. Sim, e o que pode melhorar é justamente essa união dos pares, né? Por um legislativo mais forte, pelas nossas prerrogativas conservadas, né? Por exemplo, querendo ou não, é a própria mesa que defende o direito de um vereador entrar numa unidade de saúde e fazer uma fiscalização, um exemplo, né? Exato. De ter um requerimento atendido quando pede, por exemplo, a cópia de um contrato. Sim. Contando isso para o nosso público entender o que nos limita às vezes, né? Eu quero entender por que uma obra está parada, mas eu preciso dos documentos daquela obra. Entendi. Se foi a empresa que abandonou, se a licitação foi correta, sabe? Entendi. Então é mais ou menos isso. As nossas prerrogativas têm que ser mantidas para o nosso trabalho poder funcionar. Perfeito. Lucas, são muitos temas, né, que na verdade gostaríamos de discutir aqui, mas resumidamente, eu queria saber sua opinião também sobre a questão dessa interferência da justiça realmente nessas trocas de cadeira dos vereadores. Hoje, no dia da gravação, nós temos aí, infelizmente, mais um vereador pagando um preço alto por um erro, uma incompetência, na verdade, por parte de um partido político, que na hora de formar chapa, né, precisa de fazer aí os seus embrólios todos para garantir a cota mínima de gênero. É uma politização, né, vamos dizer assim, da justiça, né, uma interferência direta ali, realmente, a caça às bruxas. A gente fica realmente com muito medo, principalmente, né, estamos com eleições daqui a um ano, todo mundo começa a ficar muito preocupado com esse tipo de coisa, porque às vezes você vai para uma eleição muito bem intencionado, muito bem preparado, com muito serviço prestado, por uma falha às vezes de terceiro, você paga um preço tão alto como 4 amigos seus, pares ali de dentro da Câmara, já pagaram, já estão pagando, né, durante esse processo. O que você então acha sobre isso? Como que você vê essas decisões que foram tomadas, estão sendo tomadas, né? E como que a Câmara está reagindo a isso, Lucas? Bom, a gente fica preocupado justamente porque a cassação de um mandato já, né, 70% concluído, depois de muito tempo, e sobrecaindo essa responsabilidade, na minha visão, ao parlamentar que não teve culpa, né? Como você bem lembrou, foi o dirigente partidário que formou aquela chapa. Sim. Infelizmente, se teve fraude a essa exigência, né, da cota de gênero, foi nesse momento.
enquanto isso acontecia, o pré-candidato estava em campanha. Né? Exatamente. Poucos ali participaram efetivamente da formação das chapas. Né? Uhum. E para o nosso telespectador entender, a cota de gênero não é que é a cota feminina, né? Porque existe uma participação menor das mulheres e é reservada essa cota. Então, nessa nova mudança da mini-reforma, que pode ser votada nessa ou na próxima semana, e precisa ser concluída até o dia 6 de outubro, para valer para a próxima, eles já estão prevendo um prazo maior de registro de candidaturas, para a Justiça poder ter um tempo maior para averiguar todas essas exigências, dar tempo dos partidos substituírem, cumprirem essas exigências. E também pode ser que reduzam esse percentual da cota de gênero. Entendi. Justamente para viabilizar as federações, as chapas, né? Porque não existe mais coligações, né? Sim. E outros pontos aí que Então, discutem, exato, possivelmente doação de CNPJ, que foi proibida, né? Outros pontos aí que eu acho que pode melhorar o processo e é o que vai marcar para a gente essa próxima corrida. Eu particularmente comungo também da tua opinião e lamento muito, estou falando para que todos possam ouvir também, mais um vereador perdendo o mandato, né? O Paulo Henrique da Farmácia. Até é importante que você disse, Lucas, porque é o seguinte, as pessoas às vezes assistindo pode pensar que perdeu o mandato é porque fez trem errado, não lê a matéria, não procura entender, né? Não, o vereador, o Paulo Henrique da Farmácia, não fez nada de errado. Ele perdeu por uma falha de um dirigente partidário. Na hora de formar uma chapa, não teve a competência ou a responsabilidade, a atenção devida, né, com o fator cota de gênero. Primeiro ponto é esse que é importante deixar claro para as pessoas entenderem. Segundo, que é lamentável, claro que é. Ali você está trabalhando com sonhos, projetos que estão sendo interrompidos nesse momento, né? Não só do vereador, mas de uma equipe como toda, não é verdade? Então é lamentável essa interferência, vamos dizer assim, nesse meio termo, nesse processo. Até acho comum, com a sua opinião, a justiça poderia ter outras formas, né, de fazer essa compensação. Mas enfim, é a justiça, né? Não se discute, lei e regras a gente cumpre, né? Espero que de fato aí então para as próximas eleições todos os dirigentes partidários tenham maior responsabilidade sobre essa construção de chapa, porque disputar uma eleição não é para qualquer um, né, Lucas? Sim, inclusive, que eu me esqueci, mas nessa nova reforma prevê também mais sanções aos dirigentes partidários e ao próprio partido, né, que é realmente o responsável, nesse caso, pela formação da chapa. Então, vale lembrar isso. E, por outro lado, quando você fala de eleição difícil, eu te dou números, né? Assim, para as 35 cadeiras, que vão ser 37 na próxima eleição, costumam ser mais de 1.100 candidatos, né? Então, você coloca aí proporcionalmente, é mais que um vestibular de medicina, né? Então, é disputadíssimo, é uma eleição bem pegada mesmo, principalmente em Goiânia, né? Sim. Que é uma Câmara muito forte, que projeta todo mundo ali para todo o estado. Sim. Então, realmente a gente tem que ver melhor esses pontos e quando o jogo for começar, todo mundo está seguro. Exatamente. De que vai funcionar, né? E já aproximando do final, falando de jogo começar, PSD, partido seu que você atua, milita, vejo em suas publicações uma aproximação muito forte agora nesses últimos dias, principalmente com o presidente do seu partido, Vanderlan Cardoso. Vanderlan, vai ser candidato a prefeito aqui em Goiânia. Como que está sendo construído isso dentro do PSD? Quais são os planos do partido para o próximo ano, Lucas? Carlos, isso não é certo ainda, né? O senador que é presidente do partido, e nessa transição do presidente Vilmar para o Vanderlan, eu tive a felicidade de ser convidado para compor a executiva do partido. Sim. Fiquei muito feliz. Tem participado aí de transições, de diretórios no interior. A gente tem preocupado com a nossa chapa proporcional aqui em Goiânia, estamos convidando os nomes. E nas reuniões do partido, uma certeza nós temos, é que a gente tem que apresentar um projeto para a cidade. Isso não passa só por ter candidato, né? Sim, apresentar propostas para solucionar os principais problemas da cidade. Questão do trânsito, da mobilidade, da educação, da saúde, às vezes segurança pública, do lixo, né? Dos resíduos, melhor dizendo, né? Como é que nós vamos fazer, por exemplo? A destinação, né? Da destinação disso. Eu falei mais cedo dos arranjos produtivos, esqueci. Nós temos o da reciclagem naquela região do aterro. Tá. Que vai, inclusive, passar por essa agenda de sugestões do PSD. Entendi. Então, é nesses próximos meses, Carlos, respondendo a sua pergunta, que vão ser construídas as possíveis candidaturas
e definido se realmente a gente vai lançar candidato. Mas uma agenda para a cidade nós vamos ter, isso é prioridade minha e do diretório municipal. Entendi. Então quer dizer que PSD vai participar diretamente aí, Sim. Qualquer chapa que for ser formada aí para É um grande partido, nós temos grandes quadros, né? Tem uma atuação muito forte em Goiânia. Já teve candidato forte, né? Francisco, o próprio Vanderlan em eleições passadas. Então, temos um time bacana, a gente quer contribuir. Vamos ver como é que isso vai acontecer nos próximos meses. Os bastidores já se falam muito, até por causa de uma notícia, né? Do licenciamento aí que o Vanderlan pensa em tirar no Senado. Isso. Que o Vanderlan, claro, é um pré-candidato. O nome dele, claro, vai surgir de uma maneira natural. Né, Luz? Disputou as últimas eleições, sim. Muito bem votado dentro da cidade, né? Polarizou realmente as últimas eleições junto com o Maguito Vilela, né? Com o Íris também, com anteriormente. Com o Íris também, antigamente. Então é um nome natural que surge, mas a decisão é para o próximo ano. Sim, inclusive por parte dele, né? O Vanderlan tem falado muito disso. Assim, está focado atualmente na discussão da reforma tributária, à frente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Então eu vejo nele essa parcimônia, assim. Ele quer passo a passo, sabe? Ele acha que não é momento de discutir eleições ainda, está focado no mandato de senador. Enquanto isso, a gente vai fazendo o mesmo aqui na Câmara, né? A eleição acho que vai ser uma consequência do trabalho que a gente fizer agora. Se a gente mandar bem nos nossos mandatos, lá na frente os nomes vão ser cotados, né? E com certeza, concordo com você, Vanderlan aparece muito bem em todas as pesquisas que eu vi, pelo recal, Sim. pelo nome forte, pela experiência lá de senador Canedo, que foi muito positiva, né? Até hoje, né? É um grande nome ali dentro de senador Canedo, que a política de senador Canedo passa por Vanderlan Cardoso, né, Lucas? Com certeza. Lucas, falando só de nome agora, realmente aproximando do fim, Lissauer também é um grande quadro do partido, né? Está ali se posicionando como pré-candidato em Rio Verde e recentemente você homenageou, né, o Lissauer ali na Câmara ali com esqueci, um diploma. É uma comenda Otávio né? Lage, exatamente. É relacionado ao agronegócio, na verdade. Ao agronegócio. Até porque é um ícone realmente aí nessa área, né? O que você, então, como que você vê esse quadro realmente do PSD? Vamos deixar uma mensagem aí para o Lissauer, né, que teve aqui recentemente. Grande amigo, né, um exemplo de gestor, de político. Inclusive, eu sempre faço questão de dizer que Lissauer fora da política a gente perde muito, né? Que enquanto presidente da Assembleia, enquanto deputado, ele fez muita coisa boa para esse setor, né, do agronegócio principalmente. Ele que tem uma família que atua nessa área, os negócios dele é nessa área. E ele soube filtrar essas demandas muito bem, soube defender esse segmento muito bem. E nada mais legítimo que reconhecer esse trabalho que foi feito, né? Mesmo ele não tendo mandato, eu tinha a obrigação de dar essa comenda, de dar essa homenagem para ele e reconhecer o que ele fez. E tive, inclusive, a grata surpresa de ser unânime na Câmara, né? Todos os 35 votaram a favor dessa homenagem do mérito do agronegócio, Otávio Lage, para o Lissauer. E poucos ganharam essa comenda, sabe? Ela é bem restrita, principalmente porque foram poucos os que fizeram o seu nome nesse segmento. Eu acho que o Lissauer se enquadrou bem nisso. Entendi. E, claro, né, é um nome promissor. Eu acho que Rio Verde vai saber valorizar também o que ele fez pela cidade. E não só pelo estado, né? Ele soube focar muito ali na região dele. E também, naturalmente, eu tenho visto ele aparecer em algumas pesquisas para prefeito lá, né? Acho que é um ótimo quadro para a cidade, viu? Perfeito. Irmão, quero te agradecer demais. Sempre é muito bom mesmo a sua presença aqui para discutir temas relevantes aí para a cidade. Primeiro, né, que se a gente fosse falar de todos os projetos que você apresentou na Câmara aqui, nós precisaríamos de 3, 4 programas, porque, de fato, é uma marca sua essa questão de legislar a favor aí da comunidade, né? Nós temos aí uma frente parlamentar sendo criada também por você aqui recentemente, Isso. né, Lucas? Em proteção aí aos agentes de saúde. Agentes de saúde e endemias. E endemias, né? Isso. Então, a gente poderia falar vários outros projetos aí, várias outras brigas, né, que você luta, que você trava na Câmara aí, que estamos acompanhando, inclusive. Então, quero te parabenizar, honestamente, aí, por tanta luta, um jovem promissor na política goiana. Faço votos de sucesso demais para sua carreira aí. E que, cara, que a gente continue trilhando esse caminho mesmo com seriedade, sabe? Fazendo essa política diferente. Tem alguns vereadores na Câmara, falei já para você, que eu considero muito, né? A própria Ava,
fazendo um excelente trabalho ali de oposição, que eu acho importante esse trabalho, Lúcio. Com certeza. De oposição, apontar as falhas realmente, aonde podemos melhorar, porque a administração em si, claro, tem acertado bastante, tem errado bastante, como qualquer outra administração, né? Mas é notório, e a gente está vendo também, sentindo na pele como população, essas deficiências às vezes básicas, né? Uma assistência, por exemplo, do lixo. A gente tem muitos problemas aí sendo registrados em toda a Goiânia. Aqui no Jardim Américo, próximo ao escritório mesmo, nós temos muitos registros sendo feitos dessa forma também, de abandono, um abandono literalmente aí dessa questão. Sei também que é um problema muito sério envolvendo a Comurg. Envolve dinheiro, envolve recurso, não é verdade? Envolve contrato aí que foi refeito realmente, com os valores menores, prejudicou a administração da Comurg, é fato, né? Mas eu acho, e a minha opinião, falta um pouco às vezes ali de coragem de resolver o problema e enfrentar o problema de frente aí por parte do prefeito. E por parte do secretário também, né? O problema existe em muitas administrações, mas precisa ser resolvido em alguma delas, né? Nós não podemos simplesmente botar a culpa em outras administrações, né, Lucas? Sim. Então, é a minha opinião também, desabafo como eleitor goianiense, né? Mas sei que não é um problema seu também, quero agradecer demais a sua participação e deixar um espaço aberto agora para você também, né, fazer suas considerações finais para todo mundo que está nos assistindo até agora. Obrigado demais pela audiência de vocês, né? Sem vocês aqui o programa não existiria. Então, que vocês possam então compartilhar bastante, curtir, comentar e dar suas opiniões sobre temas que vocês gostariam de servir, que fosse debatido aqui no Politiquei, e personagens também que vocês gostariam que nós entrevistássemos, né? E espero também te rever aqui, inclusive antes das eleições, viu, Lucas? Para a gente falar um pouco mais sobre esse projeto aí para 2024. A palavra está com o senhor, Vossa Excelência. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Rapidamente sobre essa questão da Comurg, acho que é um problema a ser enfrentado. Acho também que é um problema crônico, né? Mas que tem solução. Outras cidades já fizeram isso acontecer, já fazem um serviço às vezes de melhor qualidade, pagando muito menos, souberam gerir ali todos os interesses, né? E falo dos servidores, falo da necessidade de prestar um serviço bom, falo do custo, da transparência, coisa que a gente precisa enfrentar. Eu concordo com você em muita coisa. Sobre a nossa participação, agradeço muito, quero voltar aqui para falar de outros projetos, agradeço demais a audiência também, eu que sempre vejo o trabalho de vocês, faço questão de me inserir, acompanho os convidados que estão aqui, fico muito honrado. Quero pedir para que continuem fazendo esse jornalismo coerente, responsável, soma muito com o nosso trabalho e, com certeza, com a sociedade também. Tamo junto, fiquem com Deus e estou à disposição lá no gabinete 007 da Câmara Municipal, de segunda a segunda. Fiquem com Deus. Vereador, eu sempre esqueço e peço desculpa também, a placa. Queria então te presentear aqui com a placa do Politiquei. Você possa fazer uso no seu gabinete, tá bem? Vai deixar lá, pô. Obrigado. Você faça uso, bom uso da placa do Politiquei. É um presente, uma singela homenagem realmente aqui aos nossos convidados. Isso, da nossa parte aqui são todos convidados realmente que nós admiramos acima de tudo, viu, Lucas? E que a gente respeita demais da conta a sua trajetória. Enfim, é puxação de saco para político, não. Mas de fato, nós sabemos reconhecer, quando tem que reconhecer, dar mérito a quem dá mérito. E para de verdade, agora, finalizar, que eu não poderia deixar de discutir esse tema contigo, esqueci, peço desculpa, mas quero falar sobre o grupo de apoio ao prefeito. Cara, um grupo formado por Juscelino Braga, nós temos ali o presidente da Câmara, Romário Policarpo, e o Firmino, na verdade, 3 pessoas compõem. Um grupo de apoio com 3 pessoas, como você vê esse grupo, Lucas? E como que a Câmara também, seus pares, né, estão comentando sobre isso? Bom, não, no geral o pessoal respeita, né, uma escolha administrativa. Sim. Eu acho que é por questões estratégicas, foi mais restrito, mas lá estão os mais experientes desse processo aí, sabe? Eu até, no momento, eu não sei te dar uma definição certa, porque a gente não viu ainda nenhuma ação efetiva, né? Acho que a primeira seria a reforma, sim, que está protelada aí, eu acho que para essa semana, o fim dela. Então esse vai ser o primeiro passo. Eu acho que por enquanto eles estão fazendo um mapeamento de tudo, né? Das secretarias, de tudo que tem ali, dos projetos que estão em andamento. Então é cedo para eu te dar um diagnóstico fechado, mas tem grandes nomes lá, vamos ver do que vai sair dessas discussões, né? Entendi. Vamos aguardar então as cenas dos próximos capítulos. Exato. E ainda, né, antes de finalizar, eu queria deixar à disposição de tudo que nós falamos aqui, cara. Se o nosso
telespectador, nosso internauta quiser participar, quiser dar alguma sugestão, alguma crítica, alguma ideia, está à disposição nas redes sociais, Lucas Quitão, eu mesmo que respondo, que interajo, então estou lá para isso, sabe? Eu acho que todos esses projetos bons que surgiram, que eu apresentei, que deram certo, foram frutos disso aqui, de uma boa discussão, da participação popular, coisa que eu acho que é elementar para o mandato. Maravilha, maravilha. Então tá aí, canal aberto, @Lucas Quitão. É só chegar e fazer as suas contribuições para o mandato do vereador. É isso? Obrigado, audiência, obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Fique atento aí aos próximos episódios, muitas pessoas bacanas aí passando por aqui. Agradeço demais, agradeço mais uma vez, vereador, e até a próxima, pessoal.